do Pai e do Messias a todos os irmãos e as irmãs. Não esqueçam, irmãos e irmãs, Isaías 7,14, Mateus 1,23. Esse é o nome ao qual o Messias teve quando andou na terra, ele voltou para o reino. Tem um novo nome, Apocalipse 3,12. Irmãos, eu resolvi gravar esse vídeo para passar um pouco da minha experiência, das coisas que eu vi e vivi, para ajudar os irmãos e as irmãs que estão buscando a verdade, que ainda não conseguiram entender. E também, irmãos e irmãs, para que não se esqueçam dos sinais que o Messias deixou para nós, né? Então, eu vou ler Mateus 24, irmãos e irmãs, o versículo 24, e depois eu vou explicando. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Se possível, irmãos, não é possível enganar os escolhidos, porque os escolhidos ouvem a voz do único pastor e o seguem, como está em João 10, tá? Mas eu quis, irmãos, ler essa passagem para vocês pelo que eu estou vendo acontecer, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Irmãos e irmãs, o proceder do falso profeta é simples. Nós estamos vendo que existem vários aí que as pessoas estão achando ser o anticristo. E percebam, quando a besta reinar, ela vai reinar ela e o falso profeta vai estar junto com ela. Assim como foi com Moisés e Araão. Esse é o exemplo. O dragão e o falso profeta andarão junto. E agora, no reinado da besta, é a besta e o falso profeta. Então, o que nós estamos vendo aí, meus irmãos e minhas irmãs, é simplesmente o falso profeta preparando o caminho para a besta surgir. Então, percebam, surgirão falsos anticristos também. E, se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas o que eu quero falar, meus irmãos e irmãs, é o seguinte. Para reconhecer os anjos caídos, a gente sabe que a lei do Pai, pois eles não conseguem cumprir. Que lei é essa? Os 10 mandamentos que vieram através de anjos do nosso Pai a Moisés. E que ele recebeu essa lei e ele não cumpriu. Então, todos aqueles que não cumprem o amor ao Pai e ao próximo, que são os 10 mandamentos, não procedem do Pai. Então, fica bem mais simples de conseguir ler a Bíblia. Mas é para ler ela sem aquilo que foi aprendido com o mundo e com a religião. Ler entendendo aquilo que o nosso Pai pediu, através da lei dele que veio do reino. E essa lei também existe no reino, meus irmãos e irmãs. Então, foi por isso que os anjos caídos caíram do reino. Eles não obedeceram lá, e quando desceram aqui também não obedeceram. Irmãos e irmãs, eu quis gravar esse vídeo para vocês, para que vocês entendam. Meus irmãos, os anjos caídos estão ao nosso redor. Muitas pessoas estão aí falando que os anjos caídos são ETs. Eu falo por experiência de vida, de quando eu não sabia a verdade, eu era uma criança e eu vi coisas. Então, para explicar simples para vocês, esses que eles falam que são híbridos, são os anjos caídos. Não se esqueçam, o próprio Messias mostrou que os anjos caídos se passam por anjos de luz. Irmãos e irmãs, é assim que a gente descobre a farsa dos anjos caídos, pois no passado eles contavam lendas dos homens, metade cavalo, metade homem, sereias. Irmãos e irmãs, os anjos caídos se passam por anjos de luz e pelo que eles quiserem se passar para as pessoas. De animais, metade homem, metade animal, de aparência semelhante a um lagarto. Eu já vi, e eu falo do que eu vi. E eu só falo isso para vocês por amor. Então, imagina tu sendo uma criança e tu vendo isso e falar como para alguém. Se tu falar, vão achar que tu é louco, né? E eu sei que alguns irão ver esse vídeo e vão achar que eu sou doido. Eu não me importo, irmãos e irmãs, porque o Messias, ele falou, né? Que assim como foi com ele, vai ser com a gente também. Então, imagina, se nessa geração
que a gente está vendo os sinais descritos que ele disse que não vai passar, as pessoas estão tendo dificuldade de entender. Imagina no período ao qual ele veio trazer o evangelho do reino. Que ele disse que muitas coisas não poderia falar, mas que seria revelado depois, porque eles não seriam capazes de aguentar. Então é bem simples. Nós não somos mais crianças, nós estamos na verdade do Messias, aprendemos como crianças, mas nós não somos pequenos ingênuos para não entender que os anjos caídos, eles se fazem passar por anjos de luz, eles também se fazem passar por metade homem e animal, e é assim que a gente reconhece a história que eles montaram ao longo do período do tempo que foi se passando, que eles estavam afastados do nosso Pai, e conforme o tempo foi passando, eles foram perdendo a luz, pois eles se afastaram da luz do nosso Pai que é perfeito e se tornaram imperfeitos. Seres imperfeitos que se afastaram da luz e ao longo do tempo que foi passando, eles perderam os seus poderes, assim dizendo, irmãos e irmãs. Então é bem simples, entendam. Eles estão aí enganando as pessoas, se passando por Ashtacheran, por draconianos, todos eles são os anjos caídos. E agora no fim, meus irmãos e irmãs, não se esqueçam, vai ser que nem no tempo de Noé. O Messias usou o exemplo daquilo que aconteceu para mostrar que vai ser assim. Está escrito em Mateus 25, não se esqueçam, virgens loucas, virgens prudentes. Então não se afastem da verdade que é o Messias. Nós todos estamos guiando a ele. Assim como Robert fez com a gente. Que nós estávamos nas trevas, não estávamos conseguindo ver, e ele foi nos mostrando aos poucos. Foi assim que ele fez para passar a verdade para nós. Não foi de sopetão. Nós estamos aí todos os dias repartindo a verdade, tentando fazer com que os nossos irmãos saiam das trevas e venham para a luz. E a luz veio ao mundo. Mas os homens preferiram as trevas, e quem é a luz é o Messias, o caminho, a verdade e a vida. Então está na hora de vocês entenderem. João descreveu na ilha de Patmos, meus irmãos e irmãs, como seria e da onde sairia a besta, Azazel, aquela rainha que tem um mistério escrito. Esse mistério nada mais é, irmãos e irmãs, que a Babilônia, a religião católica que saiu do judaísmo e que dela saíram todas as prostituições. Ela é a mãe das meretrizes, não se esqueçam. E da onde saiu os protestantes, que são várias placas da Igreja Católica, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, a morada dos demônios, aonde quem está lá dentro está morto, porque está buscando a morte, vendo glória na morte. Então está na hora de entender, meus irmãos e irmãs, o Messias chama para fora. João 10, Mateus 23. Não rejeitem o Messias, o Filho do nosso Pai, que veio aqui nessa terra, se fez pequeno, menor, habitou aqui em carne e sangue, morreu, ressuscitou, voltou para o reino, tem um novo nome. Então não é como ensinado para vocês, que tá ali, tá aqui, tá na Assembleia, tá na Deus é Amor, tá na Umbanda, tá na Católica, não. Aquele que vocês estão vendo em todas as religiões, que se chama Jesus Cristo, é a besta. E quando a besta surgir, ela vai fazer adorar Jesus Cristo. Então está na hora de vocês entenderem. Nós estamos aqui professando o Messias, o Filho do Pai que está no céu, que veio do reino, que morreu, ressuscitou, voltou para o reino e recebeu um novo nome e que só voltará aqui para nos buscar dos 4 cantos da terra, como está em Mateus 24, como está em Daniel 12, nos 1335 dias, pois todos nós estaremos aqui na tribulação. Só que o nosso Pai preparou um lugar. E nós estamos gritando e chamando a um lugar preparado. Aquele que ficar em minha tribulação vai ficar junto com os anjos caídos. Os gafanhotos, irmãos e irmãs, não são da besta. Os gafanhotos são do nosso Pai. E eles picarão aqueles que seguem e adoram a besta onde quer que ela vá. Durante 5 meses, irmãos e irmãs, eles vão defender
Então, não se esqueçam, nós estamos dizendo, há um lugar preparado, Apocalipse 12, e a mulher recebeu as asas da grande águia para ser levada para o lugar que o Pai preparou. Então, um forte abraço a todos vocês, eu espero que esse vídeo ajude vocês. Não esqueçam, irmãos e irmãs, nós estamos aqui todos os dias repartindo. Obrigado a todos os irmãos que estão repartindo, semeando, e eu espero que caia em terra boa e que não rejeite o Espírito do nosso Pai, que é a palavra, o entendimento que o Messias trouxe, os profetas, os apóstolos. Não defendam a mentira, a morada dos demônios, a Babilônia, a religião. O Messias não estipulou religião. Ele disse: a verdadeira religião é ajudar o órfão, a viúva, o estrangeiro, os necessitados. E isso tudo, quando a gente faz, a gente ajunta um tesouro no reino, meus irmãos. Não se esqueçam, no reino, a vida eterna, vida em abundância, junto do Pai que está no céu. Um forte abraço a todos. Paz, meus irmãos.